Theon pergunta se o Ethan está realmente falando sério sobre a princesa. Ethan pergunta se o Theon está realmente perguntando isso a ele, o que Theon responde positivamente. Ele realmente quer saber se o Ethan tem sentimentos pela Dorotheia. Ethan acha que o Theon está sendo muito audacioso. De todas as pessoas, Theon está questionando a sinceridade dos sentimentos dele pela princesa? Então, ao invés de responder, Ethan questiona o Theon se ele realmente é sincero com a princesa. Theon responde que é mais do que o Ethan, o que faz o Ethan questionar essa afirmação. Se aproximando do Theon, Ethan manda ele não julgar seus sentimentos sem saber de nada. Afinal, ele é muito mais sério do que o Theon pensa. Apertando com mais força o ombro do Theon, Ethan questiona se o Theon realmente pode garantir que não tem outros sentimentos além de puro afeto pela princesa. Tirando a mão do Ethan de seu ombro, Theon questiona de que outros sentimentos o Ethan está falando. Em seu pensamento, Ethan diz que não é para o Theon fingir. Obviamente, o Theon está se apegando à princesa apenas por causa do poder do espírito. Mas ao invés de dizer isso, Ethan se vira, enquanto diz pro Theon não deixar a princesa se enganar com a feição superficial. Ela já passou por muita coisa. O ar ao redor do Theon se torna mais sombrio, conforme ele diz que tudo que deseja para a princesa é felicidade. Então, é melhor o Ethan tomar cuidado também, pois se as ações dele causarem dano à princesa, Theon não vai ficar parado. Ethan nunca imaginou que ouviria essas palavras do Theon. Ele pergunta se o Theon está com inveja dele. Theon diz que apenas não gosta de ver alguém tão rude quanto o Ethan ao lado da princesa. Ethan provoca mais um pouco, perguntando se o Theon acha que é mais adequado para estar ao lado da princesa. Theon prefere que ele seja um vilão? Alguém indigno da princesa? Alguém que ela desprezaria? Um pedaço de lixo sem valor? Ethan conhece esse sentimento muito bem. É o sentimento que ele experimentou inúmeras vezes em relação ao Theon. Esse sentimento se chama inveja. Ethan disse uma honra que o jovem mestre do Ducado Fred tenha inveja de alguém tão baixo quanto ele. Mas ele não precisa mais dessa honra. Então pede que o Theon a retire. Porque quando se trata de amor pela princesa, Theon não pode vencer ele. Depois dessas palavras, Ethan se retira. No dia da reunião, Dorothea decidiu que vai ficar em silêncio durante a reunião de hoje. Essa é a única coisa certa a se fazer. De repente, Dorothea encontra o rei, a Júlia e o Theon. Júlia pergunta como a Dorothea tem estado. Dorothea responde que bem e pergunta sobre ela. Júlia responde que bem também, só um pouco ocupada ajudando o rei e Theon com a reunião. Rei fica bravo, pois ele também quer cumprimentar Dorothea. Theon pensa que a princesa sempre parecia desconfortável com a Júlia, mas agora elas parecem incrivelmente próximas. Talvez tivesse sido melhor se ele não tivesse confessado, pois assim eles também teriam começado como amigos. Mas não faz sentido pensar nisso agora. Rei observa o Theon e resolve apresentar ele como seu novo ajudante. Assim, os dois se cumprimentam. Mas fica só nisso mesmo. Rei chora ao perceber que não conseguiu aliviar o clima de novo. Dorothy e Theon são mais sensíveis do que parecem. Ele então começa a apressar os dois, pois senão eles vão se atrasar para a reunião. Júlia apenas se despede deles. Na reunião, eles ainda estão discutindo sobre como o aumento da tarifa pode piorar as relações com Hark. Ainda assim, algumas pessoas acham que deveria ter alguma sanção por Hark estar vendendo trigo ruim sob o nome do Império. O imposto aduaneiro de Hark tem sido o maior problema agora. Os ministros continuam tentando apaziguar Hark. Essa atitude cautelosa se deve ao histórico de perdas nas batalhas contra Hark. Durante o reinado anterior, eles resolveram isso através de negociações. Ao aumentar as taxas, vai apenas aumentar a quantidade de trigo no mercado negro. Por isso, o imperador sugeriu reforçar a segurança na fronteira e aumentar a severidade das punições. Um dos ministros diz que se fortalecer a fronteira, Hark poderá ver isso como ameaça política ou militar. Então ele sugere que eles melhorem o relacionamento com Hark. Por que eles deveriam se importar se colocam um pouco de pressão sobre Hark? Ele acha que eles podem governar o país somente com paz? Isso é o que Dorothea teria dito antes de regressar. Agora, não tem muito que ela possa fazer. Alguém diz que Hark não lançará um ataque ao Império só por causa disso.
Essas palavras chamam a atenção da Doroteia, que olha na direção que veio a voz. Foi o rei, que continua a dizer que eles podem fortalecer os militares na preparação. Além disso, eles também podem promover melhores relacionamentos com outras nações. Doroteia está impressionada com quão bem o Raymond fala. Ela estava preocupada que ele se encolhesse diante de Hark, mas ele está indo muito bem. Como o rei disse, remover os benefícios fiscais sobre o trigo de Hark e aplicar o mesmo imposto de outros países não deveria levar à guerra. Hark não terá justificativa para isso. Ela achava que Rei não tivesse interesse em política, mas ele parece ter as qualidades de um imperador. Alguém comenta que, no entanto, o império depende muito do trigo barato de Hark. Então aumentar o imposto teria um fardo para o povo. Outra pessoa concorda que isso realmente só tornaria a vida mais difícil para os cidadãos. Mas Rei diz que eles não precisam se preocupar com isso, já que eles planejam aumentar a produção de trigo do império. Alguém pergunta como isso é possível. Rei está planejando derrubar as florestas para expandir os campos de trigo? Rei diz que não há necessidade de cortar florestas ou adquirir novas terras. Uma vez ele ouviu dizer que em outro país eles rotacionam culturas, cada uma consumindo diferentes nutrientes do solo. Na primavera, eles plantam cebolas, no outono, cevada, e no ano seguinte, feijão. Então a terra nunca ficará parada. Através da rotação de culturas, eles aumentarão a produção de alimentos nos campos de trigo. Eles podem usar trigo, nabos, trevo, cevada e feijão. Os detalhes estão naquele documento. Já existem lugares onde esse método é aplicado, e eles verão resultado em 2 anos. As pessoas analisam os papéis, mas um dos caras diz que eles não sabem quais variáveis podem entrar em jogo. Então só com isso... Mas o imperador interrompe, dizendo que isso é o suficiente. Ele questiona se há algo mais que eles podem fazer agora. Se eles verem resultados, aumentarão o imposto aduaneiro de Hark e fortalecerão as fronteiras. Assim, ele encerra a reunião, o que não agrada nem um pouco o homem. Rei e Doroteia se olham e sorriem um para o outro contentes. Saindo da sala, o assistente está falando para o imperador que o príncipe herdeiro lidou bem com os ministros. O imperador comenta que, em contrapartida, Doroteia não disse uma palavra sequer. O assistente informa que, de acordo com o príncipe, foi a princesa quem forneceu as informações sobre a rotação de culturas. Como foi a primeira reunião dela, provavelmente foi difícil lidar com os ministros. O imperador questiona se ela ainda evita se aproximar da nobreza. O assistente informa que sim, mas recentemente ele ouviu dizer que ela está tendo aula de piano com o segundo filho da família Bronte. O imperador questiona-se o Ethan. Ele se torna mais sombrio conforme pergunta se ele não é um filho ilegítimo da família Bronte. O assistente confirma, mas ele ouviu dizer que o Ethan é bem próximo da princesa, desde que ela estava na outra cidade. O imperador pergunta se não há muitos rumores ruins sobre ele. O histórico dele não é muito bom, e sua primeira impressão também não foi muito favorável. Apesar da idade, Ethan não vacilou nem demonstrou nenhuma agitação diante do imperador, e respondeu com excelência. Isso torna uma pessoa ainda mais imprevisível. Ele pode estar buscando conexões com a Doroteia, ou talvez até mais. Talvez a razão pela qual o Duque Bronte apresentou descaradamente seu filho ilegítimo como candidato à vaga seja por isso. O assistente diz que a princesa ainda é jovem. Ela está na idade em que pode apreciar a socialização com os outros. O imperador diz que o problema é se ela só se associa com Ethan. Raymond foi criado perto dos ministros desde jovem, mas foi diferente no caso da Doroteia. Provavelmente é por isso que ela achou mais difícil se conectar com os nobres. Ele se lembra da Doroteia dizendo que durante todo esse tempo ela foi uma milanê inadequada. Ele percebe que nunca quis reconhecer a Doroteia como milanê. Mas agora isso mudou. Doroteia é a filha dele, que carrega seu sangue. Ele não suporta ver a Doroteia, que é um membro legítimo da família milanê, encolher-se diante dos outros nobres. Pensando bem, ele acha que o aniversário da Doroteia está chegando. O assistente confirma, mas pensa que essa é a primeira vez que o imperador pergunta sobre o aniversário da princesa, em vez do dia do memorial da imperatriz.
O imperador diz que deveria organizar um evento para Dorothea nesse dia. Então ele manda o assistente preparar uma reunião onde ele possa apresentar Dorothea aos ministros. Uma semana antes do aniversário de Dorothea, Clara está chamando a princesa, que pergunta o que foi. Clara então informa que o imperador está oferecendo um banquete de aniversário para Dorothea. Ele parece querer dar a ela uma oportunidade de cumprimentar os ministros adequadamente, já que Dorothea não fez isso depois de sua estreia. Dorothea questiona-se de repente, mas em seu pensamento, ela diz que isso é uma coisa inútil de se fazer. Até agora, Cardon nunca realizou um banquete de aniversário para ela. Depois que ela se mudou, ele enviou presentes de aniversário, mas ele nunca ofereceu um banquete, nem mesmo antes dela regressar. Segurando um monte de caixas, Clara diz que o imperador até mesmo mandou o vestido que ela vai usar naquele dia, assim como um lindo colar, pulseira, brincos e, claro, sapatos. Mas Dorothea está indiferente a tudo isso. O imperador amava a imperatriz com tanto carinho que não esquecerá pelo resto de sua vida. Mas, de repente, ele está comemorando o aniversário de Dorothea. Isso é por causa do poder do espírito? Mas o espírito nem é dela, de qualquer forma. Ethan chega dizendo que parece que a princesa abriu o vestiário e pergunta se ele pode ajudar em algo. Dorothea não esperava vê-lo, já que hoje não era dia de aula. Ethan informa que trouxe a partitura que prometeu a ela, mas Dorothea não se lembra disso. Ethan então dá uma piscadela, indicando que usou isso como desculpa para ir vê-la. Dorothea fica emocionada ao perceber isso. Então, toda envergonhada, ela diz que pediu a partitura. Clara zoa ela, dizendo que nesse ritmo, a princesa vai acabar se tornando uma pianista em breve. Ethan pergunta se ela comprou um vestido novo. Clara informa toda empolgada que o imperador enviou como presente de aniversário, além de estar oferecendo um banquete para a princesa. Desde que a Dorothea fez sua estreia, parece que o imperador quer cuidar mais dela. Ethan se questiona se então esse ano não haverá um memorial para a imperatriz. Dorothea lhe supor que o imperador achou que ela precisaria de um vestido para o banquete. Ethan pensa que a intenção do imperador é óbvia, mas essa é uma boa oportunidade para a Dorothea. Então ele pergunta se ela quer provar o vestido. Dorothea não estava planejando usar isso, mas já que o Ethan está ali, ela pergunta se ele gostaria de dar uma olhada. Ethan responde que é claro. Então Dorothea vai trocar de roupa. Ethan pensa que a atitude do imperador mudou muito só porque a Dorothea consegue lidar com o espírito. Mas ele está se sentindo meio estranho por estar esperando a princesa sair com o vestido, já que isso faz parecer que ele é um noivo se preparando para o casamento. Seu rosto fica corado. Não tem nada a ver, mas ele se sente nervoso e seu coração está disparado. Seria assim se eles realmente se casassem? Dorothea enfim sai com o vestido, e ela está simplesmente deslumbrante nesse vestido azul. Vendo toda sua beleza, o ar chega a escapar do Ethan. Ele apenas consegue observá-la boquiaberto e corado. Toda envergonhada, Dorothea pergunta como está. A vontade do Ethan era pedir ela em casamento ali e agora. Se não houvesse outros servos, ele poderia ter feito isso. Não seria adequado se casar agora que ela está com um vestido tão caro? Ele diz que ela fica bem em qualquer coisa. Dorothea suspira levemente irritada, já que essa não foi uma análise muito útil. Ele então se aproxima perigosamente dela, sob o pretexto de que a fita do vestido dela se soltou. Mas ele sussurra em seu ouvido que ela está realmente muito linda. Não importa qual forma ela assuma, ele sempre a amará. Toda vermelha, Dorothea agradece por ele ter avisado ela sobre a fita. Ela então se vira para trocar de roupa, e Ethan sorri satisfeito. Clara diz que irá sair e pede para eles conversarem. Assim, os dois finalmente ficam sozinhos. Mas o clima está um pouco estranho por causa do que aconteceu antes. Só que ignorando completamente isso, Ethan desliza sua mão pelo braço da Dorothea, até chegar na mão dela, onde eles entrelaçam os dedos. Dorothea olha para ele confusa, mas novamente Ethan está perigosamente próximo. Dessa vez, ele pergunta se pode beijá-la. Dorothea balança a cabeça afirmativamente. E assim, eles se envolvem em um beijo apaixonado. Suas respirações vão se tornando ofegantes. Se eles forem além disso, Ethan não acha que será capaz de se conter.
Então ele se afasta, o que deixa ela confusa. Ele queria poder se casar com ela agora mesmo, mas dado seu histórico, provavelmente há muitos obstáculos que ele tem que superar primeiro. Mas aconteça o que acontecer, ele amará ela até o fim. O dia do banquete enfim chega. Está caótico desde manhã. Dorothea está falando para Clara para elas irem, e Clara informa que ela recebeu um presente da casa do Marquês Dimitri. Dorothea se sente desconfortável com isso, já que as mesmas pessoas que nunca enviaram presente para ela antes estão fazendo isso agora. Ou seja, isso é mais um suborno do que um presente. Além disso, aquele vestido e acessórios que o Carnot enviou são muito pesados e sufocantes. Parece uma pressão não dita para ela fazer bem hoje. Bem diferente quando ela usou na frente do Ethan. Clara questiona se o Ethan vai ir hoje também, o que deixa Dorothea nervosa, querendo saber por que ela está perguntando isso. Clara responde que só pensou que a princesa ficaria feliz se ele fosse. Dorothea pensa que, embora eles tenham concordado em manter o relacionamento deles em segredo, parece que todo mundo já sabe. Gaguejando, ela diz não saber se o Ethan vem ou não, mas assim que ela se vira, se esbarra com o próprio. Ela se desculpa, já que não estava olhando para onde estava indo, sem perceber que é ele. Ethan diz que está tudo certo, já que ele estava com pressa, preocupado em chegar atrasado para se encontrar com o personagem principal. Mas ele está feliz que não está atrasado. Clara está empolgada, pois vendo eles assim, um do lado do outro, eles parecem um casal. Dorothea então percebe que eles estão usando roupas combinando. Ela acha que essa é a primeira vez que eles se vestem assim. Clara começa a fazer drama, dizendo que seria ainda melhor se o Ethan acompanhasse a princesa, o que deixa Dorothea completamente nervosa. Ethan ri nessa cena, mas diz que infelizmente ele sabe que ela entrará com o imperador. Ele não pode entrar ao mesmo tempo da princesa, que é a estrela do banquete de hoje. Então ele se despede. Mas antes de ir, ele pega a mão dela e a beija suavemente, enquanto deseja um feliz aniversário a ela. Dorothea agradece com um sorriso no rosto. Ela realmente não esperava receber um presente de um lugar tão inesperado. Dorothea estava se sentindo insatisfeita por ter que entrar com Carnot, mas agora ela está se sentindo melhor depois de encontrar o Ethan. Quando ela entra, fica surpresa. Rei está segurando um bolinho e desejando feliz aniversário para ela, enquanto atrás, algumas pessoas jogam flores. Ele e as duas pessoas das flores começam a cantar os parabéns. Dorothea está surpresa, mas por fim ela sorri ao perceber que é o aniversário dela, não o memorial da mãe dela. Caindo na gargalhada, ela pergunta o que é isso. Rei fala para eles cortarem um bolo antes que o imperador chegue. Dorothea fica impressionada por ele até mesmo ter preparado um bolo. Ela então sopra a velhinha, e Rei deseja um feliz aniversário a ela de novo. Dorothea pergunta quando ele preparou tudo isso. Rei informa que aprende a fazer bolo com o Poi, e ficou a noite toda acordado fazendo isso. Dorothea fica muito surpresa com isso. Rei diz que as framboesas podem estar um pouco azedas, já que ele mesmo as cultivou. Dorothea ainda está surpresa por ele ter rezado para comemorar o memorial da Imperatriz e ter feito um bolo desde o amanhecer. Ela diz que ele não precisa ficar acordado a noite toda por ela. Só desejar um feliz aniversário já seria o suficiente. Mas Rei nega, dizendo que realmente gostou de fazer isso por ela. Mas significaria ainda mais se ela o agradecesse com um brilhante sorriso. Dorothea então agradece com um sorriso no rosto, dizendo que ele é muito gentil. Ela não teria pensado em ir tão longe. Essa luz brilhante e cintilante parece ser parte da bondade dele. Raymond ri, dizendo que ela diz coisas estranhas às vezes. O que isso tem a ver com ser gentil? Essa luz deixa Dorothea com inveja. Ela acha que isso é muito precioso para se tornar imperador. Clara entra informando que o imperador chegará em breve. Ela então pega o bolo, dizendo que irá guardar, mas Dorothea queria provar. O imperador sempre aparece em momentos felizes, mas é para deixar o clima estranho e sombrio. Carnot diz que ela está bonita, o que pega Dorothea de surpresa, já que essa foi a primeira vez que ele disse algo assim para ela. Mas ela não deve franzir a testa. Ela deve manter sua expressão sob controle. Então ela se curva, agradecendo pela graça que ele concedeu a ela.
Carnon apenas a observa em silêncio, mas por fim diz que esse encontro foi organizado para ela. Já que todos os ministros e figuras notáveis do Império se reuniram, ela deve fazer bem. Dorothea diz entender. Depois ele diz pro rei que ele deveria pensar primeiro na Dorothea hoje. Rei também diz entender. A atmosfera ali está sufocante. Dorothea queria que o tempo passasse rápido. Carnon diz para eles irem. Rei se aproxima da Dorothea e diz para ela ir primeiro. Dorothea fica surpresa com isso. Ela deveria seguir o Carnon primeiro? Empurrando ela gentilmente, Rei a lembra de que ela é o personagem principal de hoje. Há muito tempo foi predeterminado quem andará primeiro e quem andará por último com o imperador. Dorothea nunca andou na frente do Raymond em uma reunião oficial desde antes da sua regressão. Ela olha para trás e vê Raymond acenando com um doce sorriso no rosto. Mas hoje, ela é a protagonista.